Sob a proteção de Deus, na forma regimental e verificando a presença do número legal do parlamentário, declaro aberta a presente sessão que se constitui na 14ª sessão ordinária do segundo período legislativo de 2016, na 4ª sessão legislativa em sua 16ª legislatura. A sessão será transmitida via internet pelo site da Câmara, câmaraguaratuba.pr.gov.br. Na data de ontem, 20 de novembro, foi comemorado o Dia da Consciência Negra, também o Dia Universal da Criança. Solicito que todos fiquemos em pé para a leitura do texto bíblico. Salmo 112. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e não se compraz no seu se compraz nos seus mandamentos. A sua decência será poderosa sobre a terra. Até aqui, senhor presidente. Em discussão a ata da sessão ordinária de 14 de novembro. 14 não teve. Do dia 7 de novembro. Que dia? Hoje é 21. Tá. Então, em discussão a ata do dia 7 de novembro. Considerando que não houve nenhuma manifestação, a impugnação considera-se aprovada. Ofício recebido. Peço que o nosso primeiro secretário, vereador Sérgio Osmar, faça a leitura dos principais ofícios recebidos. Ofício 02/16, referente. Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Projetar o futuro e garantir os direitos das crianças e adolescentes. Excelentíssimos senhores, vimos muito respeitosamente convidar Vossas Excelências para o Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, projetar o futuro e garantir os direitos das crianças e adolescentes, o qual se realizará no dia 24 de novembro do corrente ano, no Clube Ipiranga de Guaratuba, Travessa Marumbi Centro, no horário das 8 horas às 17 horas. Segue anexo convite com programação. Deu entrada nesta casa o substitutivo do projeto de lei complementar número 009. Peço que o vereador Sérgio Alves Braga faça a leitura da ementa do projeto. Substitutivo ao projeto de lei complementar 009. Súmula. Aprova a planta genérica de valores, PGV do município de Guaratuba, define critérios para lançamento do imposto predial e territorial urbano e dá outras providências. Encaminhamos o projeto às duas comissões, Justiça e Redação, também com cópia para Finanças e Orçamentos. Cópia, senhores vereadores, à disposição amanhã na Secretaria. Requerimento. Peço que o vereador Sérgio Osmar faça a leitura dos requerimentos. Requerimento. Requeremos, nos termos regimentais, tramitação em regime de urgência para o substitutivo do projeto de lei complementar 09, que aprova a planta genérica de valores, PGV, do município de Guaratuba e define critérios para lançamento do imposto predial e territorial urbano. Justificativa. A presente solicitação de urgência justifica-se pela relevância da matéria tratada no referido projeto de lei complementar, demandando com deliberação mais rápida, para afastar o risco de parecimento do seu projeto, do seu objeto em face da demanda de tempo que o lançamento tributário do IPTU exige para o seu aperfeiçoamento e a constituição do crédito tributário. Ressalta-se que o projeto de lei complementar 09/2014, a que o presente projeto vem substituir, já tramita em regime de urgência, necessidade de procedimento, já confirmados em sede de recurso perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em que pese tratar-se de um projeto em trâmite desde 2014, mais do que nunca se faz necessária a urgência do procedimento, diante das inúmeras circunstâncias econômicas pelos quais o município está passando. Vale registrar que qualquer alteração na base de cálculo do IPTU, além de simples atualização, deve ser feita através da lei,
seguindo-se o princípio constitucional da legalidade, consagrado no artigo 37, inciso 1º do artigo 150, ambos da Carta Magna, em que pese ser a alteração da base do cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, exceção expressa ao princípio de integralidade modesimal, nos modelos do inciso 1º do artigo 150 da Constituição Federal, é necessária ampla alteração nos sistemas informatizados da gestão tributária da PGV demandará. Outro sim, ressalta-se que a logística necessária para a conferência dos valores decorrentes do novo lançamento, a impressão das mais de 50.000 notificações de lançamento através dos carnês da IPTU 2017 e sua distribuição são medidas que demandam tempo e que devem ser tomadas com antecedência necessária para que não haja atraso na arrecadação deste tributo, que se configura como a maior fonte de receita própria do município. No caso em tela, está latente a possibilidade de grave prejuízo à coletividade, pois a não arrecadação do IPTU ocasionará o próprio a causa da administração pública, não podendo executar suas políticas prementes para a comunidade local, especialmente no início do ano de 2017, fase de nova gestão e época que nessa cidade recebe milhares de turistas. Destaca-se ainda que o incremento na arrecadação municipal, através de mais justa distribuição da carga tributária, à medida que faz extremamente necessária, até porque todos os sabedores são sabedores da crise econômica pela qual o país está passando, o que vem ocasionando um decréscimo significativo nos repasses constitucionais do governo federal e estadual. Desta maneira, a não aprovação do PLC em comento poderá ocasionar a necessidade de supressão de políticas públicas que vêm sendo já executadas, a paralisação dos investimentos em infraestrutura urbana, a redução dos investimentos em saúde e educação, isso tudo sem falar em comprometimento do índice do pessoal, dificultando ou até mesmo impossibilitando a nova gestão, a ampliação das progressões aos servidores, a concessão de reajustes da database, entre outros. Além disso, a não tramitação desse PLC de forma célebre causará prejuízos à camada mais carente da nossa população, pois muitos imóveis localizados nos bairros terão, após a aprovação desse PVG, uma redução na base de cálculo do IPTU, que ainda com a apresentação de projeto de lei próprio, tratando da redução dos alíquotas, ocasionará ainda maior redução do imposto aos mais carentes. Desta forma, e ainda tendo em vista que o PLC já se encontra nessa Casa da Leis há mais de 2 anos, requer-se seja aprovada a votação desse projeto no regime de urgência. Gabinete da Prefeita Municipal de Guaratuba, em 21 de novembro de 2016, assina Ivani Justo, Prefeita Municipal. Em discussão, o pedido de urgência. Vereador Maurício Lenz. Senhor presidente, como de costume nessa casa, sempre se coloca o carro na frente dos bois. A gente nem recebeu aí esse substitutivo e já estamos aqui discutindo o projeto na casa. Então, se ele está tramitando há 2 anos, então não é substitutivo, nós estamos discutindo o projeto antigo. Se o substitutivo está chegando hoje, então ele está a partir de hoje. Já foi discutida essa questão aqui, de que esse projeto não é um projeto para regime de urgência, não cabe regime de urgência nesse projeto. E, mais uma vez, estão se tentando passar uma coisa por outra. Esse, assim como nós vimos aí na nossa história recente aí, né, na eleição da Dilma Rousseff, que ela mentiu para a população dizendo que o país estava tudo em ordem, que estava... Depois, quando ela assumiu, aí era uma outra história. Aqui, novamente, nós estamos vendo acontecer essa história, que nossa, administração maravilhosa, a cidade está tudo em ordem, todas as contas estão em dia, agora está falando em caos aqui. Que caos? Então mentiram. E começou dando um presentinho já para a população aí que acreditou, né? Vão aumentar o imposto. Mas aqui não falou nenhuma vez em cortar gastos. Se tem crise econômica, nós temos que cortar gastos.
Antes de impor para a população aumento de impostos, porque se tem crise econômica, essa população também está tendo crise econômica, está sofrendo com a crise econômica, e nós vamos aumentar imposto para essa população. Mais uma vez, eu vejo aqui que está errado e sou contra esse regime de urgência, senhor presidente. Continua em discussão, vereador Itamar. Presidente Oliveira, eu entendo o posicionamento do vereador Maurício Lenz e quero registrar aqui nesse plenário que faz muito bem juízo quando aprecia esse requerimento e diz da seguinte maneira que o projeto está parado há 2 anos. O projeto que tratamos há 2 anos atrás foi substituído hoje, então o texto já vem até com erro, com um vício. Penso outra coisa e tenho que registrar ao plenário da Câmara dos Vereadores. Digo que a ampla discussão não aconteceu. Entendo como administrador de profissão, e não melhor do que ninguém, apenas sou um aqui nesse parlamento, entendo que querer criar uma receita hoje, através do IPTU, e não ainda fazer a lição de casa, não está correto, não está correto. E eu não vou conseguir entender se a coisa não andar da forma clara, porque para mim isso aqui ainda não foi demitido nem o fantasma que tem na prefeitura, ainda continua com o fantasma lá, não acertaram a casa lá ainda, né? E aí já querem criar uma tributação. Eu entendi que há 2 anos atrás nós tínhamos uma necessidade já problemática e eu até fiquei de relator do projeto 009. Eu não faço juízo diferente do que eu entendi que deveria sim tramitar nessa casa. Até não me oponho que o projeto tramite, mas tem que se entender que se o projeto vai tramitar aqui, é um projeto novo. E se é um projeto novo, tem um rito. Vossa Excelência colocou na Comissão de Justiça e Redação e também na Comissão de Finanças. Ainda vai vir esses pareceres. Eu entendo, senhor presidente, que, como diz o vereador Maurício Lenz, há necessidade, primeiro, de acertar a casa. Eu acredito que esse novo governo, primeiro que quero também registrar aqui, vereadora Maria, o PSB também não foi convidado para discutir pelo bloco que temos aqui, eu e a senhora, que compomos a oposição e somos de um partido político. Não sei Vossa Excelência, mas eu não fui convidado para discutir esse projeto. Fui convidado no passado, onde poucos vereadores aceitaram a discutir o projeto. Então, hoje estão convidando alguns e não estão convidando outros. Então, para mim, mais uma vez, tem uma coisa aqui que não está bem clara. Porque discute com um, não discute com o outro. Da outra vez queria discutir com um, não queria discutir com o outro. Não entendo dessa forma, a minha visão não é essa, e fico incomodado por essa discussão de um projeto que entrou hoje, querer ser tão acelerada. Se tinha um projeto há 2 anos na casa, mostrasse o que ficou diferente, o que vai mudar, fizesse uma audiência pública, chamasse o PSB para discutir. Tem 2 vereadores aqui na bancada, da outra vez nós somos convidados, dessa vez nós não somos. Por quê? Quem sabe o meu interesse nesse momento não é o interesse do governo. Pois bem, se o interesse do governo é dar um presente para a população de Guaratuba, porque aqui faz algumas coisas dizendo que o IPTU vai baixar, por que não avisar para o vereador Itamar? Eu com muita honra ia subir aqui na tribuna e falar, ó, o IPTU vai baixar e fiquem todos contentes. Então eu acho que não querer que o PSB, não querer que a vereadora Maria, não querer que o vereador Itamar participe dessa discussão, é porque quem sabe não vai abranger da forma que estão dizendo. Mas eu vou votar contra o requerimento e vamos seguir com essa história, vamos ver como é que segue a banda. Obrigado, vereador Itamar. Vereador Arthur. Senhor presidente, como diz o vereador Itamar, aqui vem dizendo que vai baixar o IPTU em algumas áreas, mas o que a gente viu no PL 09, todos os lugares aumentavam o IPTU. Agora diz aqui que vai baixar, mas a gente nem leu o projeto ainda, vem um requerimento tudo à torta direita, dizendo que está passando necessidade para as políticas públicas. Bom, nós estamos com o orçamento aí para 137 milhões para o ano que vem, tudo declarado já, as emendas para ser aprovado o projeto para ano que vem, e diz aqui que não vai ter condições de tocar. Se foi pego aí um governo aí a 45 milhões, estão em 137 milhões e dizendo que não dá para tocar. Quando que vai dar para tocar então, senhor presidente? Quando aumentar o IPTU e o triplo,
pessoal ir embora daqui, vão para Camboriú, vão para Florianópolis, porque do jeito que era o PL 09, a gente sabia que ninguém ia ter condições de pagar IPTU. Então, é um absurdo vir em pedido de urgência. Tem projeto na casa há 2 anos aí que não sai da gaveta, agora vem um, tem que ser votado porque tem que aumentar o IPTU. Sou contra o requerimento também, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão. Vereadora Maria. Senhor presidente, faço minhas as palavras do vereador Itamar. A gente aqui é vereador, eu acho que a gente não está tendo esse respeito. Se esse projeto está aqui há 2 anos, nós já deveria ter conversado, discutido, e se pelo menos a gente tivesse tido pelo menos participação, porque eu acho que a nossa opinião aqui, o vereador Itamar, é significativa, porque foi o povo que nos colocou aqui, né, vereador? Então, eu vou votar contra o parecer, eu acho que é o parecer esse aqui, né? Porque o que a gente queria é que fosse esclarecido e a gente tomasse conhecimento do projeto, e até agora não chegou ao nosso conhecimento. Está 2 anos aí e a gente não sabe se realmente essa redução de IPTU vai favorecer a quem. Então, é a minha posição, senhor presidente. Continua em discussão. Vereador Laudir. Senhor presidente, nobres pares, público presente, eu vejo que é salutar essa discussão, senhor presidente, mas tendo em vista a defasagem desde 91, e logicamente que é óbvio que vamos discutir muito esse projeto, no meu entendimento, eu não vejo razão para um imóvel na beira da Bahia, que hoje é avaliado em 5 milhões de reais, pague o mesmo IPTU, por exemplo, na minha casa, que vale 150. Do mesmo edifício sobre as ondas, que cada apartamento corresponde a R$600 de IPTU, e eu lá na Coapar pago 1.790. Então, eu acho que é desta forma que tem que ser visto esse projeto. Se baixar nas áreas, nos bairros, e se aumentar aonde a maioria dos magnatas aí que tem mansões aí avaliadas em 7, 8 milhões e paga R$1.800, R$1.100 de IPTU. Então, isto tem que ser visto. Isso tem que ser pensado, porque o município acaba perdendo com essa arrecadação e os mais pobres acabam pagando pelos que têm mais. Então, nesse contexto, tem que ser avaliado com muito critério, sabe, sem tirar conclusão precipitada. Esse é o meu ponto de vista, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão. Vereador Itamar. Obrigado por ter deixado mais uma parte na discussão. Eu vejo que o líder do governo coloca, é importante, e por isso digo da importância da discussão desse projeto. Veja o que diz o líder, dizendo que há uma necessidade de se reduzir. Se há necessidade de se reduzir, há uma necessidade de se entender aonde vai reduzir. Aqui eu não quero fazer nenhum juízo antes da hora. Agora, o requerimento, para mim, já é fora do contexto. O requerimento já vem com uma pressão para casa, dizendo que temos que discutir uma coisa que já está aqui 2 anos. Se é substitutivo, não é a mesma coisa. E se não é a mesma coisa, eu preciso entender. Como que eu vou entender se eu não sou convidado nem pela equipe técnica sobre 50 mil lançamentos? Óbvio, se vai ter 50 mil lançamentos, como é que eu vou compreender isso de uma hora para outra? Então, eu acho que, mais uma vez, eu até entendo e quero fazer aqui a minha ressalva, a posição do governo, dizer que quer reduzir. Eu não sou contra a redução, agora, há uma necessidade de entender, da mesma forma que veio aqui um projeto semelhante dizendo que era para fazer empréstimo. Empréstimo, tudo bem, pode até fazer empréstimo, mas dependendo do lugar, nós não sabíamos onde era o lugar. E aí, aconteceu coisas depois que era para fazer, na minha opinião, tá? Registro aqui, era para beneficiar gente que estava no governo. Então, eu agora entendo, aonde vai baixar e aonde vai subir? Cadê a equipe técnica? Por que os vereadores do PSB, eu não vou falar por outros partidos aqui nessa casa, e nem do posicionamento dos vereadores, por que o PSB não foi convidado a discutir um projeto que entrou hoje na casa? É isso. Vereador Itamar, eu proponho que na quarta ou quinta, eu peço que venha a equipe técnica da prefeitura aqui nesta casa discutir. Obrigado. Então, eu acho vamos convidar
o doutor Marcelo Bon para que venha explanar para nós Vossa nesta Excelência, casa. Vossa Excelência, Se os presidente vereadores Oliveira, assim concordarem, Vossa Excelência está tomando uma lucidez, o que deveria vir aqui encaminhado pelo posicionamento do governo. Se o posicionamento do governo é bom, o porquê não acreditar? Por isso tem que ser transparente. Agora, quando se rejeita a possibilidade do diálogo, aí se rejeita a possibilidade de fazer um juízo bom da coisa. Então, eu quero entender aonde baixa e aonde sobe. Se é bacana que vai pagar caro ou se pobre também vai pagar caro. Então, se está dizendo que o negócio está em crise, Vossa Excelência, vereador Lenze, compreenda comigo a minha linha de raciocínio. Se o Brasil está em crise, afetar ainda mais uma parcela da população que está com a sua renda comprometida, é estabelecer o caos. É estabelecer o caos. Por outro lado, fazer um juízo de valores da nossa planta genérica, se tem pessoas aqui que estão pagando uma mixaria e estão usando bom serviço público, bons imóveis, precisa ser analisado. Por isso, eu digo que é o seguinte, é igual canjinha, não faz mal para ninguém, um pouquinho de cautela, um pouquinho de diálogo, quem sabe esse projeto saia daqui, até com votos de louvor. Mas precisamos entender se tem boa intenção nisso daqui ou se não tem. Eu acho que esse é o meu posicionamento e assim eu fico mais tranquilo em deixar o meu posicionamento aqui nessa casa. então fica o nosso diretor da incumbência de convidar o pessoal da equipe técnica para que venha fazer uma explanação ainda essa semana para nós. Senhor presidente. Veja. Senhor presidente. Vamos lá, vereador, só para nós terminar essa discussão, que todos já se manifestaram, os demais Senhor parece que não vão presidente, se manifestar. então, se o pessoal da equipe técnica vai vir explicar, eu acho que a gente podia votar esse requerimento depois das explicações, né? Como eu disse, estão colocando novamente os carros na frente dos bois. Vamos ouvir as explicações, vamos convocar aí uma audiência pública para a população entender também, né, porque vai ser afetada. Aí depois a gente pode acelerar o processo, né? Mas parece que se quer garantir aqui alguma coisa antes, né? Então fica aí a falta de transparência. Encerramos a discussão, vereador, em votação. Senhor presidente, vereador, estou no meu direito seguir o regimento. Não, o Não regimento terminei diz que o ainda, senhor presidente presidente. pode encerrar. Só a minha discussão fala, quando senhor se pode achar encerrar, né, necessário. senhor presidente? Então, termina então, por Não, favor. muito obrigado. Em votação, o requerimento da prefeita. Quem for favorável, permaneça como está. Vereador Itamar contrário, vereador Maurício, vereador Maria e vereador Arthur. Aprovado o requerimento e volto a frisar então que o nosso diretor entre em contato, comunique todos os vereadores para a reunião com a equipe técnica. Proposições dos senhores vereadores. Peço que o nosso vereador Sérgio Alves Braga faça a leitura das proposições. Proposição. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guaratuba, Mordecai Magalhães de Oliveira, o vereador João Mir Troine, usando de suas atribuições regimentais, requer, depois de ouvido este plenário, que seja encaminhado o expediente à excelentíssima prefeita municipal de Guaratuba, Evani Cordeiro Justus, solicitando que a mesma encaminhe ao departamento competente da municipalidade o que segue. Solicita a possibilidade de patrulhamento e compactação do solo através do Godofredo Alves Correia, no bairro do Brejatuba. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária tendo em vista que os moradores que residem na região solicitaram auxílio deste vereador para solucionar esse pedido. Em discussão, a proposição do vereador João Almir. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Ainda do mesmo vereador, solicitando na forma regimental a possibilidade de patrulhamento e compactação do solo na rua Visconde de Guarapuava, nas proximidades com a rua Rodrigues Alves, no bairro do Brejatuba. Em discussão, a proposição do vereador. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Ainda do mesmo vereador, na forma regimental, solicitando a realização da troca das lâmpadas da Pedra Branca da Araraquara, Rio Bonito e Alto da Serra,
com a máxima urgência. Em discussão a proposição. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Moção de aplauso ao empresário Silvio Batista. Peço que o vereador Sérgio Alves Braga faça a leitura da moção. Os vereadores infracinados no uso de suas atribuições regimentais apresentam a deliberação do plenário com fundamento no artigo 124 do Regimento Interno dessa Casa da Lei a seguinte moção de aplausos ao empresário Silvio Batista pela realização da Festa dos Profissionais da Construção Civil, que este ano completou sua 5ª edição no dia 20 de novembro, evento este já consagrado em nosso município. Assinam vereadora Maria da Silva Batista, João Almir Troiner, Laudir Carlos de Santos, Itamar Cidade Silveira como propositor, Maurício Solenzi, Fábio Luiz Chaves, Juarez Serafim Temote. Também tem minha assinatura, né, vereador? Com certeza, eu gostaria que Vossa Excelência, vereador Braga, com todo o respeito, fizesse a leitura da justificativa. Justificativa. A presente moção tem por justificativa manejar a pessoa do empresário Silvio Batista, que, através de sua iniciativa e planejamento, realiza no nosso município a grandiosa Festa dos Profissionais da Construção Civil, em sua 5ª edição de pleno sucesso. Este evento, promovido pelo empresário, visa promover a integração entre os profissionais e parceiros do ramo da construção civil. A área de construção civil tem crescido intensivamente em nosso município e no Brasil, motivo que devemos lembrar e prestar homenagem ao empenho e dedicação a esses profissionais responsáveis por colaborar com o desenvolvimento econômico municipal, muito bem representada pela iniciativa do empresário, oferecendo entretenimento, alegria e muita diversão aos profissionais e seus familiares. Nesse sentido, nos termos regimentais, pedimos a colaboração dos nobres colegas parlamentares para a aprovação da presente moção, que seja manifestado o apoio e reconhecimento dessa Casa de Leis. Eu pediria, vereador Itamar, e os demais vereadores, temos 8 assinaturas, que nós considerássemos aprovado e que fosse entregue. Se os vereadores assim o concordarem, então aprovada a moção de aplauso ao empresário Silvio Batista. Pareceres. Retornou da Comissão de Constituição, Justiça e Redação o parecer sobre o projeto de lei número 1411. Peço que seja feita a leitura do parecer. Primeiro, o parecer da Justiça e Redação, que nós não votamos na semana passada. Esse foi entregue semana passada, não foi votado, foi encaminhado às comissões. Mas o vereador Sérgio Alves Braga vai fazer a leitura. Comissão de Constituição, Redação e Justiça, parecer 031/16, assunto: Projeto de Lei 1411 de julho de 2016, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, o qual dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para 2017 e da outras providências. O vereador João Almir Troiner, designado relator do presente projeto pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, passa a proceder à análise do mesmo e apresenta o parecer abaixo, que foi aprovado pelos vereadores integrantes da Comissão de Constituição, Redação e Justiça na 17ª reunião realizada nesta data, saber: parecer. Após reunião entre o presidente da comissão, João Almir Troiner, e os vereadores constantes na ata da 17ª reunião, foi realizada a análise do projeto de lei 1411 de julho de 2016, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, o qual dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para 2017 e da outras providências. E tendo em vista o encaminhamento das atas das audiências públicas solicitadas ao Executivo por essa comissão, e o parecer jurídico exarado pelo doutor procurador jurídico dessa Casa de Leis, consideramos legal constitucional e dentro das normas da redação do presente projeto, motivo pelo qual encaminhamos ao plenário para a deliberação necessária. Em discussão, o parecer. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Peço que o vereador Sérgio Alves Braga faça a leitura do segundo parecer
Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa. Comissão de Finanças e Orçamento, ato da 17ª reunião. Os vereadores integrantes da Comissão de Finanças e Orçamento se reuniam nesta data para proceder à análise do parecer do projeto de lei 1411, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração do orçamento do município para o ano 2017 e da outras providências. Parecer, base legal, trata-se do projeto perfeitamente legal e constitucional, tendo sido atendidas as disposições do artigo 30 da Constituição Federal, o artigo 58 e 70 da Lei Orgânica do Município de Guaratuba e demais legislações em vigor. Quanto ao mérito, o presente projeto de lei dispõe sobre as diretrizes para a elaboração do orçamento para o ano 2017. Parecer, diante do exposto, a Comissão de Finanças e Orçamento manifesta parecer favorável, recomendando a votação do projeto de lei 1411 por estar devidamente amparado constitucionalmente e legalmente. Em discussão, parecer. Vereador. Senhor presidente, só gostaria que o vereador Sérgio pudesse ler essa proposta de emenda aí que ele pulou no meio entre o parecer aí, está na ata aí. Proposta de emenda 01, remanejamento, inclusão, programa 61, Programa Legislativo Municipal, manutenção das atividades legislativas, Código 54, no valor de 550 mil, que passará a ter o valor de 4.900.000. Cancelamento, Programa 60, Programa Gestão Administrativa, coordenação e execução das atividades orçamentárias, financeiras, contábil, controle interno e do patrimônio. Código 46, o valor de 400, que passará a ter o valor de 4.100.000. Coordenação da gestão da informática de informação interna e externa, Código 47, no valor de 150 mil, que passará a ter o valor de 400 mil. Senhor presidente. Vereador Maurício. Pode falar primeiro. Eu queria dizer, senhor presidente, que eu acho que nós tínhamos que votar em separado. Votamos a emenda e votamos o parecer, né? Porque senão fica... Esse é o motivo que o nosso secretário fez a leitura Vamos fazer um separada. destaque para votar a emenda, depois votamos o parecer. Não, votamos primeiro o parecer, depois a emenda, vereador. Mas aí pode... É o regimento. Eu acredito que primeiro... Ou votamos já englobado. E daí, Vossa Excelência tem que entender, veja só para esse vereador, eu sou contra a emenda, mas sou a favor do parecer. Eu votar contra um projeto que vai tramitar na casa, que é da LDO, não posso votar contra a LDO. Eu preciso ter destaque para votar a emenda contra e sim a LDO. Porque Então, senão fica um vereador, voto estranho. Então votamos o parecer sem a emenda. Parecer sem emenda vai registrar voto favorável desse parlamentar, a emenda vai receber voto contra. Então é preciso que faça destaque para votar. Obrigado, senhor presidente. Tá. Em discussão, então, o parecer. O parecer. O parecer. Só o parecer. Um aprovado por unanimidade. Agora, em discussão, a emenda 001 do remanejamento. Senhor presidente, está em discussão, né? Em discussão. Então, vejam só. No primeiro momento, a gente vota um requerimento de urgência para uma planta genérica de valores que vai aumentar a arrecadação, então, supostamente vai aumentar muito os IPTUs, né? Como justificativa que, caso não acontecer isso, vai ocasionar o caos na administração pública. No momento seguinte, a gente vota um aumento de 550 mil por orçamento da Câmara, que já é alto demais. Nós devíamos estar aqui voltando para baixar, o que é que a população quer, na verdade. E no momento seguinte aqui nós estamos votando um aumento. Então, acho que a própria Câmara também está ajudando a estabelecer esse caos aí que está aqui na justificativa do requerimento. Voto contrário já declarado. 2 votos contrários. Vereador João Mir. Vereador. Vereador Maurício, de forma muito salutar, de forma muito respeitosa, eu quero entender que o meu voto vai ser contra, então a Câmara, quando a gente põe a Câmara, a gente envolve todos. Vossa Excelência, nesse momento, eu tenho que dizer que eu vou votar contra, então não é a Câmara, é quem vota a favor, quem vota contra. Então, eu quero deixar aqui que eu vou votar contra essa emenda. Continua em discussão, vereador João Mir. Senhor presidente, com todo respeito a Vossa Excelência, mas eu não posso também concordar diante de uma situação que vive hoje o Brasil, vive os estados, vemos aí o que está acontecendo no Rio de Janeiro, concordar com o aumento da verba do repasse para essa Câmara Municipal. Então, eu também sou contra essa emenda, onde aumenta o repasse para a Câmara Municipal em 2017.
Deixando bem claro que ela só corrige, que é constitucional, não está fugindo nada da Constituição. Continua em discussão, em votação, se for favorável à manifestação. Voto contra o vereador Maurício. Contrário também, senhor vereador presidente. Arthur. Absurdo, sim. Eu vereador também sou Itamar, do contra. vereador Almir. Então, aprovado o parecer com a emenda. Não havendo oradores inscritos no livro de debate, passamos para a ordem do dia. Projeto de lei 1411, conforme o nosso regimento, ele diz que, enviado à mesa o parecer aprovado pela comissão, será distribuído cópia aos senhores vereadores, incluindo seu respectivo projeto na ordem do dia da sessão seguinte e apreciado em primeiro turno. A sessão seguinte foi enviado hoje à tarde à mesa, é hoje. Então, em primeira discussão, o projeto de lei 1411. Senhor presidente. Vereador Arthur. Alô. Senhor presidente, eu peço vista do projeto. Não 1411. pode, o orçamento não pode. Artigo, até peguei já aqui, não cabe vista a matéria orçamentária. Vamos ler aqui o que diz. As emendas ao projeto de orçamento anual e aos projetos que modifiquem somente podem ser aprovados em casa, sejam compatíveis com o plano plurianual e lei de diretriz orçamentária. Indica os recursos necessários admitidos apenas provenientes da anulação, despesas incluídas que inicie sobre. Parágrafo único, vamos ver aqui o 172. As sessões em que tiverem em pauta, está aqui, artigo 172, vereador Arthur. As sessões em que tiverem em pauta os projetos orçamentais serão prorrogadas, se necessário, pelo presidente da quer que conclua a votação da matéria. Então, nosso regimento, artigo 172, diz que nós temos que concluir a primeira votação hoje. Continua em discussão. Vereador Itamar. Senhor presidente, a LDO é um projeto que, no Brasil inteiro, o modelo da administração pública tem para votar a LDO, tem para votar a LOA, a PPA, que vai vir para essa casa ainda na sequência. Eu quero fazer uma recomendação, senhor presidente, para mim dormir mais tranquilo, para que esse parlamentar tenha registrado isso aqui no plenário. Eu vejo o seguinte, são 138 milhões de orçamento, foi discutido, seguiu aqui dentro da base legal, eu até tenho que concordar que as coisas seguiram dentro do rito da normalidade. Porém, senhor presidente, tem que aqui registrar o que eu tentei discutindo com a equipe técnica da prefeitura. O lixo está caro demais, senhor presidente, e está aqui na LDO. Eu sou minoria e a minha bancada é de minoria, mas há de se entender, e vem um desafio para o prefeito eleito, para dar uma analisada nesse contrato, se já não está caro demais, há de se entender, eu acredito que nesse ponto o prefeito eleito vai ter mais coerência, ou eu desejo, né? Não só acredito, como desejo, que não dá para nomear fantasma, porque nomear fantasma é um caos para a administração pública, é um problema financeiro, porque esse dinheiro afronta o outro servidor, afronta a moralidade da administração pública. Eu acredito, senhor presidente, também, que tem que enxugar essa máquina, enxugar as secretarias, tá? Tem secretário improdutivo, senhor presidente, tem secretário que não vale os R$ 7.500. Eu não vou ofender, porque eu não vou dar nome aqui, porque eu já estou cansado de ir lá no fórum, lá, me defender disso, até porque não respeita o vereador que tem a sua opinião aqui, que tem que ser registrada e respeitada no plenário. Eu entendo, senhor presidente, que o transporte escolar, haja vista do que a oposição já bateu, dá para baixar, então dá para fazer uma gestão com esses 138 milhões? Dá, senhor presidente, dá. Eu não acredito, senhor presidente, que se a gente pegar e fazer a mesma receita aqui do bolo todo dia, a gente vai ter um bolo diferente se a receita é a mesma. O que tem que se entender, vereador Fábio Chaves, é o posicionamento do vereador Itamar aqui nessa casa, que tem que haver corte, para que esse orçamento sobre. Eu acredito que dá para cortar em contratos e fazer uma gestão mais econômica, mais enxuta e, acima de tudo, o meu desejo aqui para essa casa, transparente. Então, obviamente que vou ter que registrar meu voto favorável na LDO, que é o orçamento do meu município, mas deixo aqui todas as minhas recomendações no plenário da Câmara dos Vereadores, que há de se fazer um modelo de gestão mais eficiente com esse valor, e Guaratuba vai ganhar muito mais com isso. Vai muito além do Poder Legislativo discutir 500 mil a mais ou 500 mil a menos. Nós temos que discutir um modelo de gestão com secretários eficientes, com dinheiro nas secretarias, com pagamento aos fornecedores, com discussão com os servidores públicos, com plano de cargos e salário eficiente,
Tudo bem ajustado, há tempo de reconstruir, há tempo de começar, porque a administração está vindo aí, e se quiser ser transparente, dá tempo de demonstrar, demonstra com discussão, com ampla transparência, com tudo, senhor presidente. Eu tenho ficado chocado, senhor presidente, com algumas informações que não vou me atropelar, mas vou falar na minha palavra livre aqui, tá? Eu quero, senhor presidente, dizer que esse é o posicionamento desse vereador, na palavra livre eu continuo. Continua em discussão? Em votação? Senhor presidente, voto contrário. Voto contrário do Não posso vereador aceitar uma emenda dessa. João Almir à lei de diretriz orçamentária. Voto contrário à emenda. Não, nós estamos votando o projeto. A emenda já foi aprovada. Projeto, sou favorável. Tá, estamos discutindo e votando o projeto de lei 1411, que é a LDO do município, então, com o voto contrário, que se registra o vereador Maurício Lense. Continua em votação, aprovado com o voto contrário somente do vereador Maurício Lense. Não havendo mais matéria a ser discutida, passamos para a palavra livre. Convido a vereadora Maria da Silva Batista para o seu pronunciamento. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, internauta que nos acompanha. Senhor presidente, gostaria de agradecer a presença dos vereadores Nelly Estoqueiro, professora Paulina, nessa casa, e também agradecer a presença do nosso empresário Silvio Antônio Batista e de seu filho Silvio Antônio Batista Júnior. E aproveito o ensejo, senhor presidente, para parabenizar pela linda confraternização ontem na sua chácara Dois Irmãos. A gente sabe que por 5 anos é comemorada e agraciado todos os trabalhadores na área de construção civil. Registro aqui nessa casa, senhor presidente, o meu apoio a esse empresário e onde ele, como empresário, gera emprego para a nossa cidade. É um empresário de respeito, honesto, e o Silvio Batista e o seu irmão Antônio Batista, eu me orgulho deles porque eu conheço a vida deles melhor que ninguém. Então, vou deixar aqui registrado nessa casa todo o meu apoio e respeito e parabenizar a festa de confraternização dos trabalhadores na área de construção civil pelo Silvio Batista e Antônio Marcos Batista. Vereador Maurício Lense. Senhor presidente, eu não terminei. Perdão. Eu estou de boa hoje. Senhor presidente, só para ressaltar, a respeito do 009, eu fiquei muito feliz quando o senhor sugeriu a ideia de trazer os profissionais aqui a nos orientar, porque é legal. Assim a gente vai saber que posição tomar. É o que continha. Eu vi hoje, vereadora Maria, desculpe, rapidamente o projeto e ele está diferente do primeiro 009. Vamos sentar com a equipe técnica, vamos discutir, todos os vereadores vão ser convidados. Espero que o nosso diretor marque com a máxima urgência aí, para que a gente possa ter uma noção melhor do que está vindo para essa casa. E o que o vereador Laudir falou é correto. Edifício sobre as ondas, R$ 800 o IPTU. Casa do vereador Oliveira, 3 mil e pouco. Quer dizer, moro lá na Coapar, então, acho que vamos discutir isso daqui e vamos ver. Continua. Vereador Maurício agora. Vereadora Maria? Fechado? Mais alguma coisa? Desculpe, eu cortei de volta, vereador. Posso falar? Estou de boa, eu já falei que estou de boa. Então, senhor presidente, voltando ao assunto, primeiro a gente tem que saber do que se trata. Se vai beneficiar aqueles que não têm, eu estou de acordo. Mas primeiro é importante a gente saber o que vai acontecer, né? Se esse acordo é documentado, para nós não dar um tiro no escuro. E eu fico feliz do senhor ter se posicionado e trazer essas pessoas aqui para nos orientar. Obrigada. Vereador Maurício Lense. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, boa noite. Gostaria só de salientar o que a vereadora Maria já salientou em relação à moção de aplausos proposta aí para o vereador Itamar
ao empresário Silvio Batista, muito bem-vinda, realmente, além da sua competência no trabalho, no desenvolvimento da sua profissão, do seu comércio, ele procura aí fazer uma confraternização aí, que é uma ideia que devia ser seguida por todos os segmentos da cidade, que realmente é muito bacana, muito provoca assim um sentimento de orgulho para quem vai lá e se sente em casa como se fosse uma grande família. Parabéns então aí ao Silvio e ao seu irmão Antônio Marcos Batista também, que sempre nos recebe muito bem. Era o que continha, senhor presidente. Ainda ressaltando que a iniciativa do empresário Silvio Batista, mas também com a participação de inúmeras empresas da cidade, né, Silvio, que colaboraram para que fizesse aquela bonita festa ontem lá. Vereador Itamar. Vereador Maurício Carrão. Obrigado, presidente. Eu quero deixar claro aqui ao plenário da Câmara dos Vereadores, as pessoas que me assistem, o meu cumprimento à mesa, que eu não cumprimentei hoje, porque a nossa discussão já foi mais rápida. Então, fica registrado todo o meu respeito aos vereadores eleitos, aos internautas, e quero dizer, senhor presidente, que já faz parte da minha atividade, já faz parte do meu cotidiano, algumas bandeiras, algumas, como eu posso dizer, batalhas aqui dentro da Câmara dos Vereadores em deixar claro como é que eu penso, e eu acho que foi isso que me reconduziu a essa casa, porque eu nunca fugi da minha responsabilidade de falar aqui, e não vou fugir, tá? Então, senhor presidente, independente, eu estou irritado com uma situação que eu preciso deixar claro aqui e pedir amadurecimento político para algumas pessoas, tá? Para o cidadão, para as pessoas que estão me ouvindo aqui, eu peço um amadurecimento político. Quando eu me elegi agora no pleito 2012, senhor presidente, 2016, como a maioria de vossas excelências, eu tive que cumprimentar o prefeito eleito, afinal de contas ele é o prefeito da minha cidade. Vai governar a minha cidade por 4 anos, e tive que cumprimentar o vice, o Jean Cobert. E nesse momento que eu cumprimento, eu abro um canal de comunicação, a qual está aberto. Eu quero manter um canal de comunicação. Aqui não estou fazendo acordo, e aí eu repuno qualquer pessoa com atitude contrária de querer dizer que eu estou me vendendo, eu não estou nada, eu continuo o mesmo Itamar Júnior que entrou aqui em janeiro de 2013. Eu simplesmente não consegui ter um canal de comunicação com a prefeita eleita. Porque, independente do meu posicionamento político, o que piorou a nossa relação, e acredito que a relação também com alguns vereadores, é que ela não conseguia se comunicar com esse vereador e com alguns vereadores dessa casa. Independente do meu posicionamento, está sim aberto um canal para se comunicar. E faço mais uma ousadia nas minhas palavras aqui, senhor presidente. Como existe postulantes aos cargos da presidência dessa casa. E eu tenho que discutir o interesse dessa casa e o interesse das candidaturas de quem vai governar o plenário da Câmara dos Vereadores. E tenho que registrar os senhores que existe sim 2 ou 3 candidatos aqui e que eu vou ouvir eles. Isso não significa estar se vendendo, isso não significa estar no feirão, isso significa democracia. Alguém vai perder e alguém vai ganhar. E esse papo de quem perdeu, querer ficar infernizando a vida dos outros, eu repuno. E eu digo mais ainda, senhor presidente, de querer mandar no meu mandato, eu tenho todo o respeito aos 553 eleitores que foram até as urnas e votaram em mim, e sobre mim tenho a lucidez da minha responsabilidade aqui na casa. Então, conquistem os mandatos, e aí sim, ou tomem uma entrevista com o vereador Itamar. Vá lá no meu gabinete, eu jamais fechei, estou falando aqui que quero sim me comunicar, independente, porque quem sabe agora vou ser melhor ouvido. Eu não sei qual é a atitude do prefeito eleito. Alguém pode me dizer se ele nunca teve nenhum ato ainda? Então, eu tenho que desabafar aqui, para que eu continue andando nas ruas, sem esses besterol que eu estou começando a ouvir. Aqui está registrado. Senhor presidente, digo da seguinte maneira, que indicar uma moção de aplauso ao empresário Silvio Batista, ela é mera formalidade do que nós estamos fazendo aqui.
Isso é só fazer de uma forma formal um reconhecimento que ele já sabe que a minha pessoa tem pela pessoa dele. Não pelo empresário, mas pela pessoa, pelo ser humano que é. Aqui registrei no passado sobre a pessoa do Fabiano Cecílio, que conduz vários trabalhos que aqui já registrei de forma pacífica, e digo agora do Silvio. Não pelo empresário, mas pela atitude serena, que independente de política, independente de comércio, independente de posição, de status, reconhece as pessoas para que trabalha para o crescimento da nossa cidade, que pensa no desenvolvimento, que é um futurista, acreditou num bairro do Coroados. Eu penso que quando eu cheguei em Guaratuba, o Silvio estava se instalando, hoje com umas instalações muito mais modernas, e teve que ter visão futura de administração para poder estar no mercado totalmente competitivo que a administração pública exige e que a construção civil exige. Então, receba, Silvio, com carinho, ao Silvinho também, seu filho, essa moção de aplauso. Eu acredito que a Câmara, o plenário, o representante da população de Guaratuba lhe agracejam com essa moção, mas se reconhecem como pessoa, como ser humano que você é e que nunca virou as costas para as pessoas que sempre lhe procuraram. Então, fica aqui registrado no plenário da Câmara dos Vereadores. Para finalizar, senhor presidente, boa atitude quando nós temos um canal do diálogo, quando Vossa Excelência entendeu o pedido desse parlamentar, que precisa ouvir sobre esse projeto, que é um substitutivo do 009. Quero fazer bom juízo desse projeto, sobre as coisas que eu ainda não entendi, sobre esses levantamentos, sobre esses lançamentos. Então, deixo aqui registrado e desejo uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Itamar. Vereador João Almir. Em primeiro lugar, queria agradecer a Deus e a Nossa Senhora Aparecida, senhor presidente, nobres pares, senhores e senhoras, internautas. Faço minhas todas as palavras elogiosas a esse empresário, Silvio Batista, do qual eu tenho um grande respeito, não só por ele, mas pela sua família, pelo seu filho Silvinho, pela sua filha Eve, que tem um grande respeito dentro da minha casa, com a minha família, com a minha filha, e dizer que o Silvio é um daqueles amigos diletos que todos querem ter. Um empresário bem-sucedido, mas um empresário de palavras simplícitas e muito respeitador. Um empresário que dirige as palavras para as pessoas de uma maneira tão alegre, tão amável, sem nunca atingir as pessoas com suas palavras. É um homem que conquistou, ao longo do tempo em nossa cidade, a credibilidade e o respeito dos demais empresários dessa cidade, cujo fato se registra nesses grandes eventos que ele faz em sua propriedade, sempre aberto ao povo, aberto às pessoas que fazem tanto pela nossa cidade, que são os construtores civis, que ao lado de tantos outros trabalhadores, demonstram aquilo que é íntegro, aquilo que é maravilhoso na índole de uma pessoa. Silvio Batista, pode-se dizer, é um dos grandes empresários que faz parte do rol dos empresários honestos de nossa cidade. Senhor presidente, respeitosamente, eu volto a falar dessa emenda. Vemos hoje, senhor presidente, não só no Brasil, não só no Paraná, mas no Brasil, que a reclamação é total com relação aos gastos das câmaras municipais. Oxalá que nós pudéssemos, senhor presidente, rever essa emenda e não aumentar o valor do repasse para 2017. Seria um grande exemplo desta casa para ajudar esse jovem que está assumindo em 2017. E que esse aumento que está sendo proposto nessa emenda a qual eu votei contra, e alguns vereadores também, que isso fosse direcionado para o esporte, para o turismo ou para a saúde, e que fosse repensado. E respeitosamente estou me dirigindo ao senhor para falar isso, porque eu acho que hoje vivemos uma situação muito delicada com relação aos recursos públicos, e quanto mais se economizar, mais exemplo nós vamos dar para os nossos eleitores, para o povo e para as pessoas que acabam
tendo dificuldade, às vezes, aos acessos aos serviços públicos por falta de dinheiro, por falta de verba. Exemplo que estamos vendo no estado do Rio de Janeiro, que está quebrado, não tem mais o que fazer. Nós, em Guaratuba, podemos falar que não existe aqui a corrupção que existe nesses grandes estados. Então, nós estaríamos dando um grande exemplo para a nossa cidade e para os nossos moradores, e principalmente para as pessoas que elegeram os vereadores, para os futuros vereadores que vão assumir no dia 1º de janeiro de 2017, que eles tivessem o orgulho de dizer que estão assumindo uma Câmara onde o dinheiro que seria aumentado para a verba do ano de 2017 está sendo revogado e entregando esse valor para o esporte, para a saúde, para a educação e para o turismo, que é o sonho de todo o guaratubano. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Fábio. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nossos amigos internautas que nos acompanham, eu queria também fazer minhas palavras do vereador Itamar, do vereador Almir, todos os vereadores em relação ao Silvio Batista. É um empresário, um amigo de longa data, jogamos futebol várias vezes juntos, disputamos e sempre se respeitamos. Eu agradeço o convite que ele fez para mim pelo WhatsApp, peço perdão por não poder estar presente, e destacar uma fala do vereador Itamar muito importante, que a 5ª edição, Festa da Construção Civil, mas o Silvio convidou várias pessoas de vários segmentos, não escolheu lado partidário nenhum, então isso mostra o caráter, o carinho e o respeito que ele tem pelas pessoas. E tudo que foi falado aqui, merecidamente, a tua pessoa, vida particular ou como empresário, pode ter certeza que você conquistou isso ao longo da data que você está em Guaratuba, com o teu trabalho, com a tua atitude. Então, eu tenho o prazer e sou muito feliz de ter como amigo. E esse moço que está do teu lado aí, o seu filho, Batista Júnior, pode olhar para o seu pai, se orgulhar dele, que é um homem de respeito e tem muito carinho, e o pessoal de Guaratuba que conhece, gosta muito dele. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo presente e que seja muito feliz. Parabéns, Silvio, pela tua atitude. Obrigado. Obrigado, vereador Fábio. Eu só queria esclarecer que o vereador Almir citou, não sou eu que fiz a emenda, mas na nossa PPA consta o valor de 5.100 e uma jogada, talvez, do Executivo, eles cortaram nós. Não sei se foi erro ou falta, o que aconteceu. Então, no nosso PPA, já aprovado lá atrás, ele consta esse valor. Tá? Simplesmente foi corrigido o que não veio corrigido do Executivo. Tivemos aumento dos vereadores, ou os vereadores também podem, o vereador Almir que falou, voltar atrás e passar a receber o valor. Então, tem que ser corrigido, tem que ser. Não é, e isso aí está previsto na Constituição e está previsto na nossa PPA. Nada mais havendo para ser deliberado, agradeço a presença de todos, também todas as pessoas que nos acompanharam pela internet. Encerro a presente sessão, ficando marcado uma nova sessão ordinária para o dia 28 de novembro, às 20 horas. Uma boa noite a todos.